Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, e nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 23. Texto forte, que traz um alerta de Jesus sério em relação aos falsos profetas. E a gente faz essa leitura com temor e tremor. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus 7, de 15 a 23. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer o teu nome. Já entramos pelas tuas portas com ações de graças e com hinos de louvor, porque sabemos que a tua palavra não volta vazia, que o Senhor venha ministrar essa palavra ao nosso coração, que o Senhor venha trazer instrução para o seu povo no dia de hoje, e que nenhuma de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministradas pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quando eu tenho que trazer uma palavra como essa, eu sempre trago com temor e tremor. E vem sempre à minha mente uma palavra do apóstolo Paulo que exorta, dizendo: aquele que pensa que está em pé, veja que não cai. Contudo, se faz necessário que a gente traga instrução à igreja. O profeta Oséias, o Senhor falando por meio do profeta Oséias, ele diz o seguinte: o meu povo sofre por falta de conhecimento. E eu estava conversando antes do culto com algumas irmãs, eu dizendo: olha, muitas coisas acontecem por falta de instrução básica na palavra. As pessoas têm preguiça de estudar a palavra, de ler a palavra de Deus. E eu estava me lembrando agora, ali sentada, de uma campanha que aconteceu há muitos anos atrás. Primeiro era Jesus Cristo é a única esperança. Não sei quem lembra disso. Os carros tinham essas faixas, enfim, em todo lugar a gente via isso. E a reboque dessa campanha tinha outra: leia a Bíblia. Essa campanha continua. Jesus é a nossa única esperança. E esta aqui é a nossa única regra de fé e prática. Todo cristão precisa entender isso. Porque se nós olhássemos para a palavra com a seriedade que precisamos olhar, nós não nos deixaríamos convencer pela grande matilha de lobos vorazes que estão à nossa volta. E aqui no texto, que faz parte do Sermão do Monte, Jesus, sabendo que a sua partida estava próxima, né? Pelo menos fisicamente, e ele traz um alerta aos seus ouvintes a serem cautelosos quanto aos falsos profetas que se levantariam com toda certeza depois da partida dele. E é interessante que essas palavras ditas há tanto tempo atrás, elas soam tão atuais, tão contemporâneas.
E eu compartilhava com as irmãs uma história que me chegou, uma história meio complicada que me chegou aos ouvidos esta semana, a respeito de uma determinada irmã que não queria ficar mais numa comunidade, ia embora para uma outra comunidade, para uma outra denominação, enfim. E o pastor daquela comunidade, a qual ela fazia parte, disse a ela, se ela deixasse a comunidade, ele apagaria o nome dela do livro da vida. Gente do céu, que borracha forte, hein? E aquela senhora ficou apavorada com aquela ameaça, por quê? Por falta de conhecimento da palavra, né? Então, assim como tem uma história como essa, absurda, tem outras coisas que fazem parte dessa teologia de terror, que tem assombrado muitos no meio do povo de Deus. E eu queria insistir muito. A gente está ouvindo essa palavra aqui hoje, vá para casa, pegue o texto de novo, leia outra vez. Às vezes o tempo que a gente tem aqui é curto para a gente compartilhar tudo que deveria ser compartilhado, mas invariavelmente o Senhor tem infinitamente mais coisas a compartilhar conosco. Vá para casa, leia, debaixo de oração, sob o olhar do Espírito Santo, pergunte o que é que eu preciso aprender mais a respeito desse texto que foi lido. Nunca fique apenas com aquilo que você recebeu como palavra de Deus, simplesmente na pregação. Vá para casa, leia mais, tenho certeza que você será muito mais instruído. A palavra de ordem aqui, nesse contexto todo, é acautelai-vos. E a gente precisa ir seguindo com cautela entre profetas e lobos. Tem os críticos que se levantam também, né? Você às vezes prega uma palavra e de repente vem alguém e traz aquela água fria na fervura. Às vezes você vem sempre com temor e tremor, porque quem faz a obra não somos nós, mas é o Senhor, somos apenas meros instrumentos na mão de Deus. Mas eu tenho uma consciência muito grande que somos apenas semeadores. E se o Senhor mandar semear, semeemos. Se aquela semente que foi jogada ali naquele coração, naquela terra, ela vai crescer ou não, isso aí já é problema do dono do terreno, do dono da obra, que é o Senhor. Ore, clame, mas de repente se levanta alguém e diz, olha, você devia ter feito isso, isso e isso, você devia ter dito isso, isso e isso, você precisava ser assim ou ser assado. Para com isso em nome de Jesus. Não dê ouvidos a essas vozes que procedem não de Deus, mas do outro lado, mesmo que seja dentro da igreja, porque a palavra do Senhor, ela nunca, nunca, nunca volta vazia. Às vezes a gente está num daqueles dias péssimos, de cansaço, de sobrecarga, de sobressaltos. São tantos medos, são tantas lutas por fora e tantos temores por dentro. Mas aí a gente vem, sobe no púlpito, entrega aquela palavra. E é impressionante que nesses dias, até para que a gente descubra que a glória é de Deus e não nossa, é exatamente nesses dias que as pessoas são mais edificadas. Porque o Senhor está dizendo para nós, olha, não é a tua capacidade, não é teu estado de espírito, não é o teu cansaço, não é nada disso. Sou eu que faço a obra, não é? Então, como caminhar hoje entre profetas e lobos? Aí eu quero chamar a atenção do grupo. Há muita falta de discernimento no nosso meio. Basta alguém orar, tremendo a voz, ou com a voz embargada por lágrimas de crocodilo, para logo essa pessoa ser considerada espiritual. Viu? Amém. E é interessante que se a pessoa enrolar a língua, então, aí o sujeito vai logo para o topo da lista dos super espirituais. Eu me lembrei agora de um determinado grupo, de um determinado lugar, que havia uma irmãzinha que começou a ensinar o povo a falar em línguas. Estou falando sério. Eu queria aprender, mas em inglês. Mas era uma coisa séria. E ela dizia, você tem que ficar assim, falando, até que venha, que flua e tal e tal. Aí eu saí de fininho e fui embora.
né? Porque tem coisas que não dá para você discutir. Porque as pessoas só entendem aquilo que elas querem entender, né? Quando o senhor tem que fazer uma obra, ele faz de todo jeito. Me contaram uma história de um missionário que foi para outro país e nunca tinha aprendido aquela língua. E ele foi numa situação muito dramática ali e tal. E aí ele sentiu vontade de se dirigir a um grupo de pessoas que estava ali, aquele grupo naquele aeroporto, não me lembro muito bem a história, mas ele aí se dirigiu àquele grupo, pregou a palavra, falou do amor de Deus e tal, e tinha o pessoal que foi buscá-lo no aeroporto, que era daquela cidade, daquele país, e eles ficaram muito admirados como ele falava fluentemente aquela língua. E ele nunca tinha aprendido aquela língua e nem ele sabia que estava falando aquela língua. Ele estava falando em português, a pessoa estava ouvindo na língua local. Isso é o poder de Deus em ação, minha gente. E quando o Senhor faz é assim, não tem escândalo. Aí a gente para e começa a pensar na meninice espiritual de muitos. Muitos dizem assim: olha, eu fui ali numa igreja e ouvi uma oração que eu fiquei todo arrepiado. Eu vou pedir àquela pessoa para orar por mim. A espiritualidade de uma pessoa não se mede por arrepios, mas pelo fruto do Espírito, frutos dignos de arrependimento. Então que a gente possa deixar de ser meninos na fé, crianças na fé. É tempo de acordar, é tempo de discernir. A gente não pode julgar, mas a gente pode discernir. O discernimento vem pelo Espírito Santo de Deus. E você tem o Espírito Santo de Deus. E se você tem o Espírito, diga: Senhor, isso aí está vindo do Senhor e tal. Tem umas coisas na nossa vida que a gente... Eu sou meio raciada com índio, desconfiada, sabe? E eu nunca me arrependi dessa desconfiança. Eu sempre fico com o pé atrás com determinadas coisas e tal. E às vezes as pessoas estão tão entusiasmadas com alguma coisa e tal. Mas quando a desconfiança bate no coração, eu dou aquela ré bacana e fico esperando que o Senhor confirme se aquilo ali tudo vem de Deus. Não, a gente pensa que a voz do povo é a voz de Deus. Não é assim. Vocês se lembram que lá atrás, bem lá atrás, quando a voz do povo se levantou, escolheu Barrabás. E a Jesus eles diziam: crucifica, crucifica, crucifica. Era a voz do povo. E aí a gente para pensar: o que será que Jesus pensa sobre isso? Em primeiro lugar, não podemos esquecer que joio e trigo são muito parecidos. E a gente só identifica ambos na época da frutificação. Joio é parecidíssimo, mas não dá frutos. O texto lido aponta alguns cuidados que devemos ter, segundo o critério de Jesus, para reconhecer alguém verdadeiramente espiritual. Ou se uma situação é espiritual, ou se uma situação procede de Deus. Primeiro, não se impressione com a aparência religiosa dos falsos profetas. Usos e costumes, isso, aquilo. Cuidado. Atente para o que Jesus diz em Marcos 13:22. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos de Deus. Aí, como diz uma irmãzinha que eu conheço, o diabo é o cão. Fica ligada, viu? Em Romanos 16, 17 e 18, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, dos tolos. Tem gente que é fraco para pegar amizade. Cuidado. A palavra aqui é o quê? Acautelai-vos. Em Colossenses 2:8 o apóstolo Paulo diz: tenham cuidado
para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. A gente tem dito muitas vezes que o Senhor não se impressiona com as nossas exterioridades religiosas. Outro dia tinha uma irmãzinha dando uma palestra dizendo que não era para botar batom, não era para não fazer isso, mas foi para fazer tudo uns canhão. As crentes, tudo, aquela de mantê-lo infeliz. Não, você não pode ser uma árvore de Natal ambulante, né? Mas não se cuidar, não, peraí, não concordo com isso não, de jeito nenhum. Uma das características mais marcantes do falso profeta é a necessidade de reconhecimento de sua espiritualidade. Quem é que está pronto? Quem é que está no topo de uma espiritualidade? Ninguém, nenhum de nós. Porque senão a gente nem estava mais aqui. Estamos todos em treinamento. Crente maduro Deus escolhe, né, irmã? Glória a Deus. Então, a sua aparência exterior é sempre atestado de sua falsa espiritualidade. Ele está sempre preocupado com as regras e os rituais em detrimento do relacionamento íntimo com o Senhor. Faça isso, não faça isso, ande assim, ande assado. E na maior parte das vezes, ele tenta dogmatizar esses atos. Eu vou contar uma história a vocês rapidinho. Eu estava acompanhando uma irmã que estava no processo de libertação. Ela vinha de outros guetos espirituais e ela tinha feito muitos pactos, tinha feito muitas, enfim. E eu passei um tempo acompanhando essa moça. E a gente, quando está fazendo a obra de Deus, a gente precisa ter muito cuidado e prestar muita atenção às impressões do Espírito Santo ao nosso coração. Muito bem. Acompanhei inúmeras pessoas vindas de outros guetos espirituais que tinham passado pela mesma situação, pela mesma experiência daquela moça. Ela tinha tomado muita comida e muita bebida oferecida a ídolos dentro daqueles lugares onde ela participou. Ela tinha feito muitos pactos, muitos juramentos, enfim. E a gente saiu quebrando aquelas coisas todas e tal. E ela está no meu gabinete e de repente me ocorreu um pensamento. E o pensamento dizia mais ou menos assim: põe um pouco de água e coloca uma gota do óleo da unção, para que o santuário seja ungido por dentro. O santuário era o corpo daquela irmã, né? E aí eu fiquei assim meio assustada com o pensamento. Não era aquela coisa, ó, minha serva, faça isso, nada disso. Era um pensamento, faça assim, assim, assim. Aí de repente eu digo: Senhor, é o Senhor mesmo que está falando ao meu coração, então o Senhor me deu uma luz aqui. Aí eu abro a Bíblia num texto que eu não me recordo agora, que falava exatamente, e eu não abri como se fazendo uma bibliomancia. Eu fui só folhear a Bíblia para abrir um texto que eu queria abrir. Quando eu abri num texto que falava do uso do óleo da unção. Aí eu recebi aquilo como palavra de Deus, fiz aquela beberagem e dei à irmã. Nunca mais isso aconteceu. Nunca mais. Tratei de outras situações semelhantes, pessoas que tinham feito muitos pactos e tal. Nunca mais eu ia pegar aquela situação e transformar num dogma, transformar num ritual a partir dali. Não, porque o Senhor fez assim, assim com aquela mãe, então vai fazer assim com toda. Não. Cada situação é específica. O que aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos eram atos de apóstolos. Aquilo ali não significa que as coisas vão acontecer daquela forma doravante. A igreja estava sendo estabelecida. Aí vem o segundo critério, né, para reconhecer, segundo Jesus,
segundo cuidado que nós devemos ter, não se impressione com o que dizem os falsos profetas. Vou apagar seu nome do livro da vida. Misericórdia. Coisa séria, minha gente. A profecia bíblica tem características inconfundíveis. Ela exorta, aconselha, consola e edifica, trazendo paz ao coração de quem ouve. Cuidado, preste atenção agora. Cuidado com as expressões como aguarde surpresa, prepare o lenço e tem alguém com inveja de você. Ou coisa difícil de acontecer, não é? E outras semelhantes. Por trás dessas expressões, o que é que existe? A ação de uma carnalidade presunçosa ou de um espírito maligno que vai provocar aquela situação para poder dar veracidade àquela pseudo-profecia. E normalmente essas coisas são importadas de outros guetos espirituais. Assim como as línguas estranhas estão sujeitas à interpretação, a profecia bíblica está sujeita ao julgamento da igreja. Mas para que a igreja julgue biblicamente, precisa de conhecimento. Uma coisa puxa a outra. Aí vem o terceiro critério de Jesus. Não se impressione com aquilo que eles fazem. Aprendemos aqui que nem todo sobrenatural procede de Deus. O adversário, ele é um imitador barato das coisas de Deus. E ele tem poder para fazer descer fogo dos céus, para confundir, se possível, os eleitos de Deus. Isso é muito sério. E a gente tem insistido muito nesse lugar. Busque sabedoria, busque discernimento, busque sabedoria, busque discernimento. Já está virando um mantra. Mas é preciso que se faça assim em nome de Jesus. Não podemos esquecer que o bicho lá é esperto. Quarto critério, atente para os frutos dos que aparentam ser espirituais. O desejo de Jesus é que sejamos simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Fica ligado. A gente está rodeado de uma alcateia de lobos roubadores. Tem muita gente séria fazendo a obra de Deus. Muita. Mas é preciso ter cuidado. Viu? Cuidado com as promessas, sobretudo com as falsas promessas. Quais os aspectos do fruto do Espírito Santo que devem ser encontrados por Cristo em nós? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Sem essas coisas não tem conversa. E esses frutos, eles são visíveis. O que nós aprendemos aqui rapidamente? Em primeiro lugar, fique esperto que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é de fato de Deus. Portanto, não se impressione com a aparência religiosa, com o que dizem ou fazem os falsos profetas. Essa semana eu vi uma imagem muito interessante, uma ilustração muito interessante, que mostrava o religioso e aquele que verdadeiramente é de Deus. O religioso aí mostra aquela passagem do samaritano que ajuda o homem que cai na mão de salteadores, e o levita passa ao largo, o sacerdote passa ao largo, cara para cima, vai embora, mas o samaritano ele vai e ajuda. Segundo lugar, não seja precipitado em emitir um parecer quanto à espiritualidade de alguém. Aliás, a gente nem deve fazer isso, porque a espiritualidade de alguém só diz respeito ao Senhor, e cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Terceiro lugar, não veja o exterior nem se impressione com os dons ou as palavras. Antes procure o fruto do Espírito em seus 9 aspectos. Que o Senhor ele possa aplicar essa porção da palavra aos nossos corações em nome de Jesus. Amém?